A Quaresma é um período sagrado, repleto de tradições e reflexões. Mas o que poucos sabem é que, nas sombras desse tempo de penitência, surgem histórias assustadoras que desafiam até mesmo os mais céticos. Dizem que é nessa época que o véu entre os mundos se torna mais fino, permitindo que espíritos, demônios e criaturas sobrenaturais vaguem livremente. Já imaginou estar sozinho em uma estrada deserta e ouvir cascos galopando ao seu redor, sem ver cavalo algum? Ou, quem sabe, receber uma vela de um estranho e, ao amanhecer, descobrir que segurava um osso humano? Se você acha que as lendas da Quaresma são apenas crendices populares, pense novamente. O folclore brasileiro é rico em histórias rurais cheias de mistério, onde o sobrenatural e a fé se entrelaçam de maneira assustadora. Muitas dessas narrativas foram passadas de geração em geração, deixando quem as ouve com um frio na espinha. Prepare-se para conhecer relatos arrepiantes como a Procissão dos Mortos, a Moça do Lampião e a terrível história da menina que dançou com o diabo na Sexta-feira Santa. Mas cuidado! Dizem que apenas ouvir essas histórias já pode atrair algo indesejado. Então, se você tem coragem, continue lendo. Só não diga que não foi avisado. O interior do Brasil sempre foi um berço de lendas e histórias sobrenaturais, transmitidas de geração em geração. Entre as muitas narrativas assombrosas, fala-se de um cavalo fantasmagórico que surge nas madrugadas, rondando fazendas e assustando moradores. Dizem que seus cascos não tocam o chão, e seus olhos brilham como brasas, deixando um rastro de medo por onde passa. Os antigos contam que quem tentar encará-lo pode perder a sanidade ou ser perseguido por ele até o fim da vida. Essas histórias são mais do que simples folclore, são advertências. No interior, acredita-se que espíritos podem assumir formas animalescas, principalmente durante a Quaresma, quando as forças malignas estão mais soltas. Em certas noites, moradores relatam ouvir relinchos que ecoam na escuridão, mas, ao saírem para verificar, não encontram nenhum animal por perto. Para os mais crentes, isso não é coincidência, pode ser uma manifestação sobrenatural, talvez até um aviso para não desafiar o desconhecido. Ainda hoje, algumas regiões evitam sair à noite sozinhas, temendo encontros com esse cavalo espectral. Histórias como essa são parte viva do terror no folclore brasileiro, onde espiritualidade e medo se misturam de maneira única. E se você acha que isso é só superstição, talvez devesse pensar duas vezes antes de ignorar os sussurros do vento e os passos invisíveis atrás de você na próxima vez que andar por uma estrada deserta. No interior do Brasil, há um temor profundo sobre a chamada Procissão dos Mortos, um cortejo espectral que desfila pelas estradas e igrejas abandonadas durante a Quaresma. Uma das histórias mais antigas fala sobre Prisilina, uma escrava que, certa noite, ouviu cânticos fúnebres e viu um grupo de figuras encapuzadas marchando em silêncio. Sem entender o perigo, ela aceitou uma vela de um dos espectros, apenas para descobrir ao amanhecer que segurava um osso humano. Horrorizada, adoeceu e faleceu dias depois, e dizem que sua alma agora caminha com a procissão. Esse tipo de relato não é incomum em cidades pequenas, onde o medo da morte e das almas penadas faz parte das crendices populares. Alguns dizem que, ao ouvir a cantoria distante, o certo é trancar portas e janelas, sem jamais espiar. Quem testemunha essa procissão pode ser amaldiçoado ou até mesmo convidado a marchar com os mortos. Há relatos de pessoas que, ao desafiar esse aviso, enlouqueceram ou desapareceram misteriosamente. O perigo, segundo os mais velhos, está em interagir com o desconhecido, pois nem toda presença que parece sagrada realmente é. A Procissão dos Mortos é um dos fenômenos sobrenaturais mais temidos da Quaresma. Um lembrete de que o mundo dos vivos e dos mortos pode se cruzar quando menos se espera. E você? Já viu sombras caminhando ao longe ou sentiu aquele arrepio estranho ao passar por uma estrada vazia? Talvez seja melhor rezar e seguir em frente sem olhar para trás, porque há coisas que não devem ser vistas. A Quaresma sempre foi considerada um período de provação, não apenas para os fiéis, mas também para o equilíbrio entre o bem e o mal. Dizem que durante esses 40 dias,
As forças demoníacas ganham mais liberdade para agir, testando a fé dos vivos, assim como Satanás tentou Jesus no deserto. Muitas histórias rurais contam que, nessa época, os animais se tornam inquietos, objetos se movem sozinhos e aparições se tornam mais frequentes. Para os antigos, não há dúvidas, a Quaresma é um tempo perigoso, onde o sobrenatural se manifesta sem avisar. As crendices populares alertam que, durante esse período, certas ações podem atrair forças indesejadas. Cortar cabelo à noite, assoviar dentro de casa ou até mesmo cozinhar depois da meia-noite podem ser convites para presenças sombrias. Um exemplo clássico vem do folclore mineiro. Uma família decidiu ignorar os avisos e realizou uma festa durante a Quaresma. No meio da noite, ouviram pancadas na porta e, ao abrir, viram uma sombra gigantesca de olhos vermelhos, observando todos em silêncio. No dia seguinte, a casa estava revirada, e um dos convidados foi encontrado vagando sem memória do que havia acontecido. A relação entre espiritualidade e medo na Quaresma é tão forte que até os mais céticos evitam certos comportamentos. É um tempo de respeito, silêncio e vigilância, pois nunca se sabe o que pode estar à espreita. Afinal, se há um período do ano em que o invisível se torna mais presente, esse período é agora. Então, antes de desafiar as velhas lendas, pense bem. Você tem certeza de que quer chamar atenção para o que pode estar do outro lado? Em São Carlos, uma história arrepiante atravessa gerações e ainda causa calafrios nos mais antigos. Dizem que, numa sexta-feira santa, uma jovem decidiu desafiar as tradições e foi a uma festa, ignorando os avisos de seus pais. O baile estava animado, a música envolvente, e entre os convidados havia um homem misterioso, de olhar penetrante e sorriso encantador. Sem hesitar, ela aceitou dançar com ele. Mas conforme a música acelerava, sentiu um calafrio subir pela espinha. Quando olhou para os pés do estranho, percebeu que eram cascos fendidos, o sinal inconfundível do diabo. O pânico tomou conta do salão. As luzes piscaram, gritos ecoaram e a jovem caiu desmaiada no meio do salão. Quando a multidão correu para ajudá-la, seu corpo estava frio como pedra, havia morrido instantaneamente. O homem sumiu sem deixar rastros, e desde então, muitos juram que ele ainda aparece em festas realizadas na Quaresma, à espreita de novos parceiros para dançar. O túmulo da menina, localizado no cemitério da cidade, se tornou um ponto de peregrinação e mistério, pois dizem que, em algumas noites, é possível ouvir os passos de uma dança ecoando entre as lápides. Essa lenda urbana é um lembrete de que, na Sexta-feira Santa, certas tradições não devem ser quebradas. No interior do Brasil, acredita-se que o diabo caminha livremente nesse dia, pronto para testar aqueles que ignoram os avisos. Quem ousa desafiar o sagrado pode acabar como a jovem de São Carlos, eternamente presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, pagando o preço por uma única dança proibida. No interior, onde as noites são longas e as apostas costumam ser altas, há uma história que até hoje assombra os jogadores mais experientes. Um homem, conhecido por sua paixão por cartas e sua teimosia inabalável, desafiou o destino ao fazer um pedido perigoso. Queria ver o diabo. Após perder uma grande quantia numa partida, saiu resmungando pela estrada deserta, amaldiçoando sua sorte e questionando se o próprio tinhoso existia de fato. Foi então que ouviu passos pesados ao seu lado e, quando olhou, viu um bode negro com olhos vermelhos brilhando na escuridão. O animal parou no meio do caminho, encarando-o como se soubesse de todos os seus pecados. O homem sentiu um calafrio, mas, ainda incrédulo, jogou uma moeda ao chão e disse: "Se é você mesmo, me devolva." O bode não hesitou. Com um movimento sobrenatural, pegou a moeda e a fez desaparecer. O jogador correu apavorado, mas desde aquela noite nunca mais conseguiu vencer uma partida sequer. Dizem que, ao desafiar o diabo, ele vendeu sua sorte sem nem perceber. Alguns acreditam que ele pagou um preço ainda maior: sua alma. Esse caso se espalhou como um alerta para aqueles que tentam brincar com forças que não compreendem.
No folclore rural, o diabo gosta de testar os vaidosos, os gananciosos e os descrentes, aparecendo nos momentos mais inesperados. Então, da próxima vez que estiver numa mesa de jogo e sentir um arrepio sem explicação, talvez seja melhor parar enquanto ainda há tempo. Porque algumas apostas custam muito mais do que dinheiro. No interior de Minas Gerais, entre montanhas e estradas de terra, existe uma lenda que assombra os viajantes há gerações, a Moça do Lampião. Dizem que, durante a Quaresma, quem atravessa certos caminhos desolados pode se deparar com uma figura misteriosa, segurando um lampião que ilumina a escuridão. Vestida de branco, com um olhar penetrante e expressão serena, ela se oferece para guiar os viajantes perdidos. No entanto, há um preço a ser pago, e não é dinheiro. Quem não tiver uma faca consigo, como manda a tradição, pode acabar nunca mais sendo visto. A crença popular diz que a Moça do Lampião é uma entidade que exige um pagamento de sangue para permitir a passagem. Os mais velhos ensinam que, ao cruzar seu caminho, o certo é fincar uma lâmina no chão e seguir sem olhar para trás. Aqueles que ignoram essa regra correm o risco de se perder em um labirinto sem fim, vagando entre este mundo e o outro. Há relatos de pessoas que juram ter visto a luz de seu lampião flutuando na escuridão, apenas para, segundos depois, sentirem um frio inexplicável e uma presença observando cada passo seu. Muitos acreditam que a Moça do Lampião seja um espírito de alguém que morreu de forma trágica e que sua aparição é um aviso para os incautos. Outros acham que ela não é tão benevolente assim e que seu verdadeiro propósito ainda é um mistério. Mas, independente da versão, uma coisa é certa: se estiver caminhando por uma estrada deserta à noite e vir uma luz se aproximando, tenha certeza de que trouxe uma faca consigo. Ou então, prepare-se para pagar um preço que não gostaria de conhecer. Entre as muitas histórias rurais que assombram o interior do Brasil, poucas são tão intrigantes quanto a lenda da Voz do Poço. Dizem que durante a Quaresma, um silêncio diferente paira sobre as casas e fazendas. Mas às vezes, esse silêncio é quebrado por algo assustador, uma voz chamando por alguém lá do fundo de um poço. O relato mais famoso envolve uma família que, numa noite de lua cheia, ouviu um sussurro vindo de dentro do poço do quintal. No começo, parecia um chamado angelical, suave e reconfortante. Mas conforme a família se aproximava, as palavras mudavam, e o tom se tornava sombrio. O pai, um homem devoto, disse que a voz falava de bênçãos e esperança. A mãe, por outro lado, ouviu advertências sobre a vida e a morte. Mas o filho mais novo foi chamado pelo nome, com promessas de algo melhor se ele apenas pulasse. Assustado, ele recuou, e nesse instante, a voz trocou seu tom doce por um grito ensurdecedor que fez a família correr para dentro de casa. No dia seguinte, ao olhar dentro do poço, nada foi encontrado, nem água, nem sinais de vida. Apenas um vazio profundo. Os vizinhos alertaram que aquilo não era um espírito bom e que a família havia escapado por pouco. Muitos acreditam que certos poços são portais para o desconhecido, principalmente durante a Quaresma, quando as barreiras entre os mundos se tornam mais frágeis. Será que algumas vozes realmente pertencem a anjos, ou a algo mais sinistro chamando pelos incautos? Na dúvida, os mais cautelosos evitam olhar para dentro de um poço à noite, porque nunca se sabe o que pode estar olhando de volta. No folclore brasileiro, há histórias estranhas que desafiam a lógica, e poucas são tão inquietantes quanto os relatos de animais falantes. Durante a Quaresma, quando o sobrenatural se intensifica, dizem que certas criaturas ganham o dom da fala para transmitir mensagens, nem sempre boas. No interior, há um caso famoso de um caçador que encontrou um tatu na mata e, ao se preparar para abatê-lo, o animal ergueu os braços e falou: "Não faça isso, você será amaldiçoado." O homem fugiu apavorado, e a partir desse dia, sua vida nunca mais foi a mesma. Muitos acreditam que essas aparições sejam avisos divinos ou testes para os humanos. Dizem que, quando um animal fala, sua mensagem deve ser levada a sério, pois pode ser um espírito disfarçado ou até uma entidade tentando alertar sobre um perigo iminente. No interior de Minas Gerais,
Há quem jure ter ouvido um galo cantar palavras desconexas à meia-noite, pouco antes de um incêndio misterioso consumir uma fazenda inteira. Se eram coincidências ou sinais do além, ninguém sabe. Mas os mais velhos não duvidam da ligação entre os fenômenos sobrenaturais e os mistérios religiosos da Quaresma. A ideia de que os animais podem ser mensageiros de outro mundo assombra até os mais céticos. Afinal, se um dia você estiver sozinho e ouvir um bicho sussurrar algo que não deveria ser possível, o que faria? Escutaria o aviso ou correria sem olhar para trás? No interior, a resposta é clara: rezar e nunca repetir o que ouviu, pois, se os animais falam, é porque algo muito maior está por trás disso. A Quaresma sempre foi um período de mistérios, provações e encontros com o desconhecido. Sejam lendas antigas, folclore rural ou experiências vividas, essas histórias nos fazem questionar até onde vai a realidade e onde começa o sobrenatural. Será que são apenas contos para assustar os incautos ou há algo mais, espreitando nas sombras, esperando o momento certo para se revelar? Se você já ouviu relatos parecidos ou tem alguma história que arrepia até a espinha, compartilhe nos comentários. O folclore é vivo porque é contado e recontado. E quem sabe sua história não seja a próxima a ser discutida por aqui? E se quiser continuar explorando o lado mais sombrio das tradições brasileiras, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muitas outras histórias que você ainda não ouviu, e algumas que talvez preferisse não conhecer. Então, agora que você chegou até aqui, tem certeza de que está sozinho?